Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos continuar lendo A Coragem de Não Agradar. Até que ponto nós precisamos ter essa coragem de não agradar, essa coragem de falar nossa verdade com compaixão? Esse é o convite do autor, onde a gente fala muito aqui sobre psicologia adleriana. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, acessa os históricos aí, onde você vai encontrar. Tem o primeiro vídeo que nós começamos ontem e hoje nós vamos dar continuidade. Dentro do livro ele faz algumas divisões em dias. Então o primeiro dia de ontem foi lido, está gravado e você pode retornar lá e assistir. O segundo dia, hoje, ou seja, no livro fala assim, a segunda noite. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Então vamos descobrir que problemas são esses que se originam nos relacionamentos interpessoais. Vem comigo e vamos lá absorver essa leitura. O jovem, ele cumpriu com a palavra. Exatamente uma semana depois, retornou ao gabinete do filósofo e, para falar a verdade, apenas 2 ou 3 dias após a primeira visita, já queria voltar correndo. Ele havia refletido sobre o assunto e suas dúvidas tinham se transformado em 2 certezas. A de que a teleologia é a atribuição do propósito de determinado fenômeno era uma falácia, e a de que a existência do trauma era inesquecível. As pessoas não podem simplesmente esquecer ou se libertar do passado. Hoje, o jovem decidiu que derrubaria por completo as teorias do excêntrico filósofo e resolveria de vez a disputa com ele. Por que você não gosta de si mesmo? É o título. E o jovem diz assim: depois da primeira noite, eu me acalmei e me concentrei e refleti sobre a conversa. Mesmo assim, eu devo dizer que continuo não conseguindo concordar com suas teorias. O filósofo responde: ah, é? O que você acha questionável nelas? Diz o jovem: bem, por exemplo, no outro dia, admiti que não gosto de mim mesmo. Não importa o que eu faça, só encontro defeitos e não vejo razão para começar a gostar de mim. Mas, claro, ainda quero gostar. Pela sua explicação, tudo está relacionado a metas. Mas que tipo de meta eu poderia ter aqui? Quer dizer, que tipo de vantagem eu levo em não gostar de mim? Não consigo enxergar nada a ganhar com isso. Aí o filósofo diz assim: eu entendo. Você sabe que não tem nenhum ponto forte, apenas defeitos. Você sabe que você não tem nenhum ponto forte, apenas defeitos. E não importa o que aconteça, é assim que você se sente. Em outras palavras, sua autoestima é baixíssima. Assim, as questões aqui são: por que você se sente tão infeliz? E por que você tem a autoestima tão baixa? Aí o jovem diz: porque isso é um fato. Realmente eu não tenho nenhum ponto forte. E o filósofo continua falando: você está enganado. Você só enxerga seus defeitos porque você começou a não gostar de si. E para isso, não enxerga nenhum ponto forte. Não enxerga nenhum ponto forte em si mesmo e se concentra somente nos defeitos. Antes de tudo, você precisa entender esse fato. Aí o jovem perguntou assim: eu resolvi começar a não gostar de mim? E o filósofo disse: exatamente. Para você, não gostar de si é uma virtude. E o jovem pergunta: por quê? Qual é o motivo disso? E responde o filósofo: talvez você devesse refletir. Que tipo de defeito você acha que tem? O jovem pensa e diz: eu tenho certeza que você já percebeu. Tudo começa com a minha personalidade. Não tenho autoconfiança e sou sempre pessimista a respeito de tudo. Além disso, eu acho que eu sou envergonhado demais, porque me preocupo com o que as outras pessoas veem em mim. Então eu vivo desconfiado delas. Nunca consigo agir com naturalidade. Tudo que eu digo, tudo que eu faço tem um ar meio teatral. E o problema não é só a minha personalidade. Eu também não gosto nada do meu rosto, não gosto nada do meu corpo. E o filósofo continua dizendo assim: quando você lista seus defeitos, como é que você se sente? O jovem responde: nossa, é horrível. Claro que eu me sinto péssimo. Eu tenho certeza de que ninguém gostaria de se envolver com um cara tão esquisito quanto eu. Se houvesse alguém tão infeliz e incômodo assim na minha vizinhança, eu também manteria distância. E o filósofo diz: entendo. Entendo bem. Bom, isso resolve o problema.
E o jovem pergunta, mas como assim? Como que isso resolve o problema? E o filósofo diz, se eu me basear no seu exemplo, talvez você não compreenda portanto eu vou tentar um outro exemplo. Uso este gabinete para sessões de orientação psicológica simples. Anos atrás, uma estudante entrou e se sentou na mesma cadeira onde você está sentado agora. Ela me relatou o problema, tinha medo de ficar com as bochechas coradas. Me contou que sempre corava quando falava em público e que fazia tudo para evitar esse constrangimento. Então perguntei, bem, se você conseguir curar constrangimento... Não, peraí. Perguntei, se você conseguir curar isso, o que você vai querer fazer depois? Ela me respondeu que gostava de um homem em segredo, mas não estava pronta para se expor. E caso se curasse do medo de corar, ela confessaria o desejo de ficar com ele. Aí o jovem disse, parece o tipo de problema para o qual um estudante procuraria orientação. Para ela confessar o que sente, primeiro precisa acabar com esse problema. E o filósofo diz, mas será que essa é a história completa? Tem uma opinião diferente. Por que ela começou a ter esse medo de corar? E por que não melhorava? A resposta é que ela precisava desse sintoma. E o jovem questiona, mas como assim? Ela estava pedindo que você a curasse, não estava? E o filósofo, na sua opinião, qual era o maior medo da jovem? Aquilo que mais ela queria evitar era a rejeição do homem. Claro, a possibilidade de que o amor não correspondido negasse tudo a ela, a própria existência e a possibilidade do eu, isso é muito comum no amor adolescente não correspondido. E por outro lado, enquanto ela tiver medo de corar, ela pode continuar pensando, não posso ficar com ele porque eu tenho medo de corar. Talvez ela jamais crie coragem de confessar os sentimentos e mesmo assim esteja convencida de que ele a rejeitaria. Além de tudo, ela pode ter a expectativa de que se meu medo de corar melhorasse, eu poderia. Aí o jovem disse, certo. Então ela criou o medo de corar como desculpa para a sua incapacidade de confessar os seus sentimentos? Ou talvez como uma espécie de seguro para quando ele a rejeitasse? Aí o filósofo responde, sim. E você também pode enxergar dessa maneira. E o jovem, esta de fato é uma interpretação interessante. Mas se fosse verdadeira, não haveria como ajudá-la, certo? Como ela precisa do medo de corar e ao mesmo tempo sofre por isso, seus problemas então não teriam fim. O filósofo diz, bem, o que eu disse a ela foi o seguinte, é fácil acabar com esse medo de corar. Ela perguntou, é mesmo? Eu prossegui, mas eu não vou fazer isso. E ela insistiu, por quê? Expliquei. É graças ao seu medo que você consegue aceitar a sua insatisfação consigo mesmo, com o mundo ao seu redor e com a vida que está indo muito bem, que não está indo muito bem. É graças ao seu medo de corar que você suporta os problemas causados por esse mesmo medo de corar. Ela perguntou, como isso é possível? Eu respondi, se eu curasse seu medo e a sua situação não mudasse em nada, o que você faria? Bom, provavelmente voltaria aqui e diria, devolva meu medo. E isso estaria além das minhas possibilidades. O jovem pensando. E o filósofo continuou. A história dela é bastante comum. Estudantes que se preparam para as provas, eles pensam, se eu passar, minha vida será maravilhosa. Trabalhadores pensam, se eu for transferido, tudo se resolverá. Mas em muitos casos, mesmo quando esses desejos se realizam, a situação dessas pessoas não muda em nada. E o jovem afirma, é verdade. E o filósofo diz, se um paciente aparece pedindo a cura para seu medo de corar, o orientador ele não deve curar os sintomas. Do contrário, a cura tenderá a ainda ser mais difícil. Essa é a postura da psicologia adleriana diante desse tipo de situação. O jovem pergunta ao filósofo, então o que você faz especificamente? É uma pergunta o que preocupa o paciente e deixa como está. E o filósofo diz, a estudante não tinha autoconfiança. Ela morria de medo de ser rejeitada caso confessasse o seu amor. E se isso acontecesse, ela perderia ainda mais a sua autoconfiança e ficaria magoada.
Por isso ela criou o sintoma do medo de corar. O que posso fazer agora e depois de qualquer que seja o resultado, que adquira a coragem de seguir em frente? Na psicologia adleriana, esse tipo de abordagem é chamado de encorajamento. E o jovem pergunta assim, encorajamento? Responde o filósofo, sim. Quando avançarmos um pouco mais na conversa, eu vou lhe explicar o que é isso. Ainda não estamos no momento certo. Tudo bem, disse o jovem, por hora vou manter a palavra encorajamento em mente. Então, o que aconteceu com ela? Pelo que eu soube, disse o filósofo, um dia ela saiu com um grupo de amigos e o homem foi. No fim das contas, foi ele quem confessou o desejo de ficar com ela. Claro que depois ela nunca mais voltou aqui. Eu não sei o que aconteceu com o medo e provavelmente ela deixou de precisar dele, ou seja, deixou de precisar do medo. O jovem disse, sim, certamente o medo se tornou inútil. Pois é, diz o filósofo. Agora, com base na história da estudante, nós vamos refletir sobre os seus problemas. Você disse que só enxerga defeitos em si e que provavelmente nunca irá gostar de si mesmo. E também disse, tenho certeza de que ninguém gostaria de se envolver com um cara tão esquisito quanto eu. Não foi isso? É claro que você já entendeu, mas por que você não gosta de si mesmo? Por que se concentra nos seus defeitos e por que você decidiu começar a não gostar de si? É porque você tem um medo exagerado de que os outros o rejeitem e de se magoar nos relacionamentos interpessoais. Como assim? Perguntou o jovem. Ué, como a jovem com medo de corar, que temia ser rejeitada pelo homem, você teme ser rejeitado por outras pessoas, ser tratado com desdém, ser repelido e acabar tendo feridas emocionais profundas. Você pensa que, em vez de se envolver nessas situações, seria melhor simplesmente não se relacionar com ninguém. Em outras palavras, sua meta é não se magoar nos relacionamentos. O jovem pensativo. E o filósofo continua. E como atingir essa meta? A resposta é fácil. Simplesmente descubra seus defeitos, comece a se detestar e torne-se alguém que não entra em relacionamentos interpessoais. Desse jeito, caso consiga se fechar em sua própria concha, não precisará interagir com ninguém e terá até uma justificativa preparada para sempre que sofrer uma rejeição. Há de que você é rejeitado por causa dos seus defeitos e que se a sua situação fosse diferente e também você poderia ser amado. O jovem fala, poxa, agora você está me dando uma bronca. E o filósofo diz, não seja evasivo. Para você ser do jeito que você é, com todos esses defeitos, é uma virtude preciosa. Em outras palavras, algo benéfico. E o jovem, meu Deus, essa doeu. Que sádico, você é diabólico. Tudo bem, é verdade, eu tenho medo, eu não quero acabar me ferindo nos relacionamentos interpessoais. Eu tenho pavor de ser rejeitado por ser quem sou. É difícil admitir, mas você está certo. O filósofo diz, admitir é uma boa atitude, mas lembre-se, é praticamente impossível não se magoar nos relacionamentos. Quando você entra em um relacionamento, é inevitável que isso aconteça, num grau maior ou num grau menor. E Adler diz, para se livrar dos problemas, tudo o que se pode fazer é viver isolado no universo. Mas isso é impossível. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. E o jovem fala assim, espera um minuto. Você quer que eu deixe essa passar? Para se livrar dos problemas, tudo o que se pode fazer é viver isolado no universo? Como assim? Se eu vivesse sozinho, não me sentiria extremamente solitário? E o filósofo diz, mas estar sozinho não é o que você faz, não é o que faz você se sentir solitário? Solidão é ter outras pessoas, a sociedade e a comunidade à sua volta e mesmo assim se sentir excluído. Isso é solidão. Para nos sentirmos solitários, nós precisamos de outras pessoas. Em outras palavras, uma pessoa só se torna um indivíduo em contextos sociais. O jovem pergunta assim, se você estivesse realmente sozinho, ou seja, se apenas você habitasse no universo, não seria um indivíduo e tampouco se sentiria solitário. O filósofo responde assim, imagino que o seu próprio conceito de solidão nem sequer viria à tona.
Você não precisaria de linguagem e tampouco haveria necessidade da lógica e do senso comum. Mas isso é impossível. Mesmo que você estivesse numa ilha deserta, você pensaria em alguém do outro lado do oceano. Mesmo que dormisse sozinho, você se esforçaria para ouvir o som da respiração de alguém. Enquanto houvesse alguém em algum lugar, você seria atormentado pela solidão. Aí o jovem pensa e pergunta, mas desse jeito, você poderia parafrasear a sua ideia da seguinte forma: se alguém pudesse viver sozinho no universo, seus problemas acabariam, certo? E o filósofo diz, em teoria, sim. Adler diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Pode repetir? Perguntou o jovem. E o filósofo diz, podemos repetir quantas vezes você quiser. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Esse é um conceito que vai à raiz da psicologia adleriana. Se todos os relacionamentos desaparecessem no mundo, ou seja, se alguém estivesse sozinho no universo e o resto da humanidade tivesse desaparecido, todos os tipos de problemas desapareceriam. Ai, o jovem fala, mentira! Isso não passa de uma falácia acadêmica. E o filósofo responde, claro que não. Claro que não conseguimos viver sem relacionamentos interpessoais. A existência de um ser humano, em sua essência, ela pressupõe a existência de outros seres humanos. Em princípio, viver completamente separado de outros é impossível. Como você mesmo disse, a premissa de que alguém pode viver sozinho no universo é infundada. E o jovem diz assim, não é disso que eu estou falando. É óbvio que os relacionamentos interpessoais provavelmente são um grande problema, e eu reconheço isso. Mas dizer que tudo se reduz a problema de relacionamento é uma posição extremista. O que você me diz sobre o medo de ser excluído dos relacionamentos e as situações em que o indivíduo tortura a si mesmo? São problemas direcionados para si próprio. Você nega todos eles? O filósofo diz, não há preocupação completamente definida pelo indivíduo. A chamada preocupação interna não existe. Qualquer que seja a preocupação, as sombras de outras pessoas estão sempre presentes. E o jovem fala e pergunta, mas mesmo assim você é um filósofo. O ser humano tem problemas mais relevantes, maiores do que questões de relacionamentos interpessoais. E o que é felicidade? O que é liberdade? Qual é o sentido da vida? Não são esses os temas que os filósofos vêm investigando desde a Grécia Antiga? Então você diz, e daí? Se os relacionamentos são tudo, isso me parece meio prosaico, sabe? É difícil acreditar que um filósofo como você diria essas coisas. E o filósofo responde, bem, então parece que preciso explicar de uma forma mais concreta. Sim, por favor, diz o jovem, se você me diz que é filósofo, então você precisa me explicar as coisas de verdade. Do contrário, nada disso faz sentido para mim. E o filósofo responde, você teve tanto medo dos relacionamentos interpessoais que passou a se detestar. Você começou a se odiar para evitar os relacionamentos. Essas afirmações abalaram o jovem até a alma. As palavras tinham uma verdade inegável que parecia dilacerar seu coração. Mesmo assim, ele precisava encontrar uma refutação clara, a afirmação de que todos os problemas que as pessoas vivem têm base nos relacionamentos. Adler estava banalizando os problemas. Meus problemas são tão triviais assim, não são tão triviais assim. Sentimentos de inferioridade são pressupostos subjetivos. O filósofo faz uma pergunta, ele diz, bem, vamos analisar os relacionamentos interpessoais de uma perspectiva um pouco diferente. Você está familiarizado com a expressão sentimento de inferioridade? Aí o jovem pergunta assim, que pergunta boba. Como você já deve ter percebido em nossa discussão até agora, eu sou uma bolha ambulante de sentimentos de inferioridade. E o filósofo pergunta para o jovem, que sentimentos são esses especificamente? E o jovem responde, bem, por exemplo, se eu abro o jornal e leio uma notícia sobre uma pessoa mais ou menos da minha idade, alguém realmente bem-sucedido,
eu sou dominado por um sentimento de inferioridade. Se outra pessoa que viveu tanto tempo quanto eu consegue ter tanto sucesso, então que diabos estou fazendo de errado comigo mesmo? Quando eu vejo um amigo feliz, antes mesmo de ter vontade de comemorar com ele, eu me encho de inveja, de frustração. Claro que meu rosto cheio de espinhas não ajuda em nada. E eu tenho um forte sentimento de inferioridade no que diz respeito à minha educação e ao meu emprego. Além de tudo, tem a questão de quanto eu ganho e do meu status social. Resumindo, estou completamente dominado por sentimentos de inferioridade. O filósofo diz, entendo. Aliás, Adler é considerado a primeira pessoa a usar a expressão sentimento de inferioridade no contexto em que ela é usada hoje. E o jovem diz, eu não sabia. E o filósofo diz, em alemão, o idioma de Adler, a palavra é Minderwistig, tem algum nome aqui que eu não sei ler, que significa o sentimento, Gefühl, e de ter menos, Minder, valor, Wert, ou seja, sentimento de inferioridade é um termo que tem a ver com o próprio julgamento de valor. Ou seja, ter um menor valor, ter menos valor, ou ser inferior. Aí o jovem pergunta assim, julgamento de valor? Essa sensação eu conheço, diz o jovem. E o filósofo fala assim, é a sensação de que você não tem valor ou de que você tem um valor limitado. Esse é o julgamento de valor, uma sensação de que você não tem valor ou que você tem um valor limitado. E o jovem fala, essa sensação eu conheço. Ela me define muito bem. Eu não passo um dia sequer sem me atormentar com o pensamento de que não há sentido em viver. E o filósofo diz, bem, então vejamos meus sentimentos de inferioridade. Quando você veio pela primeira vez, qual foi a sua impressão das minhas características físicas? Bem, o filósofo, bom, não precisa se conter, seja direto. Tudo bem, eu achei você menor do que eu havia imaginado. O filósofo, obrigado. Eu tenho 1,55 m pelo que sei. Adler tinha a mesma altura. Houve uma época, na verdade, até eu ter mais ou menos sua idade, em que eu me preocupei com isso. Eu tinha certeza de que as coisas seriam diferentes se eu tivesse uma altura normal, ou se eu fosse 20 centímetros mais alto, ou mesmo apenas 10 centímetros. Era como se uma vida mais agradável estivesse esperando por mim. Quando tinha esses sentimentos, eu conversava com um amigo e ele afirmava que eu estava falando um monte de besteira e simplesmente me ignorava. Aí o jovem diz, isso é horrível, que amigo. E o filósofo continua, ele também dizia, o que você faria se ficasse mais alto? Veja bem, você tem o dom de fazer as pessoas relaxarem. Um homem grande e forte pode acabar intimidando as pessoas. Já com alguém pequeno como eu, as pessoas perdem o medo. Isso me fez perceber que ser baixinho era algo desejável tanto para mim como para aqueles à minha volta. Em outras palavras, houve uma transformação de valores e não me preocupo mais com a minha altura. O jovem fala assim, tudo bem, mas isso... E o filósofo interrompe, espera até eu concluir. O importante aqui é a minha altura. 1,55 m não era inferior. Não era inferior? Perguntou o jovem. Na verdade, não me faltava nada. E eu não a considerava inferior. Claro que 1,55 m é abaixo da altura da média, e esse é um número objetivamente medido. À primeira vista pode parecer inferior, mas as verdadeiras perguntas são, que tipo de significado eu atribuo a essa altura? Que tipo de valor eu dou? E o jovem pergunta assim, mas como assim? E o filósofo responde, meus sentimentos sobre minha altura eram todos sentimentos de inferioridade, sentimentos subjetivos, que nasciam inteiramente da comparação com os outros. Ou seja, que nasciam dos meus relacionamentos interpessoais, porque se não houvesse ninguém com quem me comparar, eu não teria oportunidade de pensar que eu era abaixo. E nesse momento, você também está sofrendo de diversos sentimentos de inferioridade. Mas, por favor, entenda que não se trata de uma inferioridade objetiva, mas de um sentimento subjetivo. Mesmo quando o assunto é altura, tudo é subjetivo. Aí o jovem diz assim, em outras palavras,
Os sentimentos de inferioridade são, então, interpretações subjetivas em vez de fatos objetivos? E o filósofo responde, exatamente. Se eu enxergo a situação do ponto de vista do meu amigo, que diz que deixo as pessoas relaxadas e não intimidadas, minha altura, pode se tornar um ponto forte. Claro que esta é uma interpretação subjetiva. E você pode até dizer que é um pressuposto arbitrário, mas existe um aspecto positivo na subjetividade. Ela permite a você fazer a sua escolha. Exatamente por eu entregar a questão à subjetividade, a opção de encarar minha altura como uma vantagem ou desvantagem fica aberta para quem? Fica aberta para mim. Eu escolho essa opção. Aí o jovem faz uma pergunta. Esse argumento de que você pode escolher um novo estilo de vida, esse é o argumento de que você pode escolher um novo estilo de vida? Lembra? Aí o filósofo completa. É isso aí. Não podemos alterar fatos que são objetivos, mas interpretações subjetivas podem ser mudadas à vontade, quando você quiser. E a verdade é que nós habitamos em um mundo subjetivo. Conversamos isso logo lá no início, você lembra? O jovem fala assim, sim, a água do poço, né, a 18 graus. Verdade. E o filósofo continua, agora sim, pense na palavra alemã que designa o sentimento de inferioridade. Eita, palavra bonita, gente. Eu ainda vou escrever essa palavra aqui porque é densa. Minderwertigkeit Gefühl. Como eu disse, sentimento de inferioridade é um termo ligado ao julgamento de valor da própria pessoa. E que valor seria esse? Pense no exemplo dos diamantes, que são vendidos a um alto valor, ou da própria moeda. Encontramos valores específicos para essas coisas e dizemos que um quilate vale tanto, que os preços são tais e tais. Mas se você muda seu ponto de vista, um diamante ele não passa de uma pedrinha. O jovem diz, bem, intelectualmente, sim. E o filósofo continua, em outras palavras, o valor ele se baseia no contexto social. O valor atribuído a uma nota de $1 não é objetivo, embora esse seja o senso comum. Se nós considerarmos seu custo real como material impresso, a cédula de $1, ela está longe de valer isso. Se eu fosse a única pessoa desse mundo e ninguém mais existisse, provavelmente eu usaria essas notas na minha lareira para me aquecer no inverno. Talvez até para assoar o nariz. Seguindo essa mesma lógica, não deveria existir nenhum motivo para eu me preocupar com a minha altura. E o jovem pergunta, se você fosse a única pessoa do mundo e ninguém mais existisse? Sim, diz o filósofo, o problema do valor ele acaba nos levando de volta aos relacionamentos interpessoais. E o jovem fala, então isso tem a ver com a sua afirmação de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais? Responde o filósofo, sim, correto. O complexo de inferioridade, ele é apenas uma desculpa. O jovem diz, será que você pode afirmar com certeza que os sentimentos de inferioridade têm de fato base nos relacionamentos interpessoais? Mesmo um indivíduo considerado bem-sucedido socialmente, que não precisa se rebaixar nos relacionamentos, tem sentimentos de inferioridade? Mesmo o homem de negócios que junta uma enorme fortuna, a mulher de beleza incomparável e invejada por todos, o medalhista do ouro olímpico, cada um deles seria assolado por sentimentos de inferioridade? Bem, tenho minhas dúvidas. Como que eu devo pensar a respeito disso? O filósofo responde dizendo, Adler reconhece que todos nós temos sentimentos de inferioridade e não há nada de errado com os nossos sentimentos de inferioridade em si. Aí o jovem diz mais uma pergunta, e por que as pessoas têm esse sentimento para começo de conversa? E o filósofo diz, acho que é preciso entender toda a situação a partir de determinada ordem. Em primeiro lugar, as pessoas entram nesse mundo como seres impotentes e têm o desejo universal de escapar desse estado de impotência. Adler chamou isso de busca da superioridade. Busca da superioridade? Pergunta o jovem. Pense nisso simplesmente como esperança de melhorar, ou busca de um estado ideal, disse o filósofo. Por exemplo, um bebê,
Ele aprende a se equilibrar sobre suas duas pernas. Ele tem o desejo universal de aprender a língua e melhorar. E todos os avanços da ciência no decorrer da história humana também se devem a essa busca de superioridade. O jovem fala, tudo bem, e aí? O filósofo diz, a contraparte disso é o sentimento de inferioridade. Todos estão na condição de querer melhorar, que é a busca da superioridade. A pessoa acalenta diferentes ideias ou metas e avança na direção delas. Mas quando não atinge seus ideais, ela passa a abrigar uma sensação de inferioridade. Por exemplo, existem chefes de cozinha que, por mais inspirados e realizados que se tornem, são sempre assolados pelo tipo de sentimento de inferioridade que os faz pensar: ah, ainda não sou bom o suficiente, eu preciso evoluir na arte da cozinha, e blá blá blá, e etc. É verdade, afirma o jovem. O filósofo diz, Adler está dizendo que a busca da superioridade, o sentimento de inferioridade, não são doenças, mas são estimulantes ao empenho e ao crescimento normais, saudáveis. Usados de forma correta, o sentimento de inferioridade também pode promover o empenho e o crescimento. E o jovem diz, o sentimento de inferioridade é uma espécie de plataforma de lançamento? O filósofo responde, é isso aí. A pessoa ela tenta se livrar do sentimento de inferioridade e segue em frente. Nunca estamos satisfeitos com a situação atual. Ainda que seja um único passo, a pessoa quer progredir, a pessoa quer ser feliz e não há absolutamente nada de errado nesse tipo de sentimento de inferioridade. O problema é que certas pessoas perdem a coragem de dar um passo à frente e não conseguem aceitar que a situação ela pode ser mudada se fizerem esforços realistas. Pessoas que nem sequer se mexem, elas simplesmente desistem e dizem coisas do tipo, ah, eu não sou bom o suficiente mesmo, ou ainda que eu tentasse, não teria a menor chance. Aí o jovem responde, bem, isso é verdade, não resta dúvida. Se o sentimento de inferioridade é forte, em geral a pessoa ela se torna pessimista e diz, eu não sou bom o suficiente mesmo. E é assim que funciona no sentimento de inferioridade. O filósofo complementa, não, isso não é um sentimento de inferioridade, é um complexo de inferioridade. O jovem pergunta, um complexo? Mas isso não é igual ao sentimento de inferioridade? Cuidado, o filósofo diz. Atualmente a palavra complexo é usada como sinônimo de sentimento de inferioridade. Você ouve as pessoas dizendo, ah, tenho complexo por causa das minhas pálpebras, ou tenho complexo por causa de sua educação, esse tipo de coisa. Esse é um uso equivocado do termo. E basicamente complexo refere-se a um estado mental anormal, formado por um grupo de emoções e ideias, e isso não tem nada a ver com sentimento de inferioridade. Por exemplo, existe um complexo de Édipo, uma expressão que foi criada por Freud e usada para descrever a atração anormal do menino pela mãe ou a menina pelo pai. O jovem diz, sim, as nuances da anormalidade são especialmente fortes quando o complexo tem a ver com a mãe ou quando o complexo tem a ver com o pai. E o filósofo, pela mesma razão, é fundamental não confundir sentimentos de inferioridade com complexo de inferioridade e considerar as duas coisas totalmente diferentes. Na prática, qual é a diferença entre os dois? Aí o filósofo diz, não há nada de particularmente errado no sentimento de inferioridade em si. Agora você entende isso, correto? Como diz Adler, o sentimento de inferioridade, ele pode estimular o esforço, ele pode estimular o crescimento. E, por exemplo, se alguém tivesse um sentimento de inferioridade em relação à sua instrução e pensasse, tenho uma deficiência nos estudos, por isso eu vou ter que me esforçar mais do que os outros. Esta seria uma direção desejável. O complexo de inferioridade, por outro lado, ele surge quando o indivíduo usa o sentimento de inferioridade como uma espécie de desculpa. E nesse caso, a pessoa pensa, minha instrução é deficiente, por isso não vou alcançar o sucesso, ou eu não tenho uma boa aparência e por isso eu não consigo me casar. Quando alguém insiste na lógica de que A é a situação, logo B não pode ser feito. E no dia a dia, nós não estamos falando de sentimento, mas de complexo de inferioridade. O jovem, discordo, diz o jovem. Essa é uma relação causal legítima. Se você tem uma instrução deficiente, isso reduz as chances de obter emprego ou vencer na vida. Você é considerado inferior na escala social e não consegue ter sucesso.
Não é desculpa coisa nenhuma, é um fato objetivo, certo? O filósofo diz, não, você está errado. Como? Diz o jovem, onde que eu estou errado? E o filósofo fala, o que você está chamando de relação causal é algo que Adler define como causa e efeito aparente. Quer dizer, você se convence de que existe uma relação causal onde não existe. Outro dia um homem me disse, tenho dificuldade para me casar porque meus pais se divorciaram quando eu era criança. E segundo a etiologia freudiana, a atribuição das causas, o divórcio dos pais dele foi um grande trauma que claramente havia afetado o seu ponto de vista sobre o casamento. Adler, porém, com a posição da teleologia, que é a atribuição de propósito, ele rejeita esse argumento e considera que existe aí uma relação de causa e efeito aparente. E o jovem responde assim, bom, mesmo assim, a realidade é que um bom nível de instrução facilita o sucesso na sociedade. E eu pensei que você soubesse como que funciona o mundo. E o filósofo fala, a verdadeira questão é como a pessoa enfrenta essa realidade. Se você pensa, eu tenho uma deficiência no meu nível de instrução, por isso eu não sou capaz de alcançar o sucesso. Deveria simplesmente trocar não sou capaz de alcançar o sucesso por quero alcançar o sucesso. Aí o jovem fala, não quero alcançar o sucesso. Que tipo de raciocínio, não quero alcançar o sucesso, mas que tipo de raciocínio é esse? Acontece que é assustador dar um passinho que seja à frente, diz o filósofo. Além disso, a pessoa ela não quer se esforçar de verdade. Não quer mudar a ponto de sacrificar os prazeres que ela curte agora. Por exemplo, o tempo gasto se divertindo. Em outras palavras, você não está equipado com a coragem de mudar seu estilo de vida. É mais fácil você deixar as coisas como estão, ou ainda que você tenha algumas queixas ou limitações. E os arrogantes também têm sentimentos de inferioridade. Pode ser, mas, diz o filósofo, aliás, disse o jovem, o filósofo continua dizendo, além disso, você, jovem, tem um complexo de inferioridade em relação à sua instrução e pensa, minha instrução é deficiente, por isso eu não vou alcançar o sucesso. Se você inverter essa lógica, o raciocínio poderá ser o seguinte, se eu for bem instruído, poderia alcançar o sucesso. O jovem alertou-se e disse, é verdade. E continua o filósofo, esse é outro aspecto do complexo da inferioridade. Quem manifesta o complexo de inferioridade em palavras ou atitudes, quem diz que A é a situação, então B é a meta. E é impossível. Dá a entender que se não fosse o A, seria capaz e teria valor. E o jovem fala, esse é exatamente o meu caso. Sim, diz o filósofo, Adler também diz que ninguém aguenta ter sentimentos de inferioridade por muito tempo. Todos têm esse sentimento, mas permanecer nessa condição é duro demais para alguém aguentar. Para alguém aguentar para sempre. E o jovem, como assim? Isso está ficando meio confuso. E o filósofo fala, vamos por partes. Quando você tem um sentimento de inferioridade, sente que falta alguma coisa em sua situação atual. Então a questão é, e o jovem completa, como você preenche a parte que falta? Certo? Exato, diz o filósofo. É como compensar a parte que está faltando. A maneira mais saudável é tentar compensar pelo esforço e pelo crescimento. Por exemplo, poderia ser aplicando-se nos estudos, participando de treinamentos constantes ou sendo cuidadoso no trabalho. No entanto, pessoas que não estão equipadas com essa coragem acabam caindo no complexo de inferioridade. E, de novo, é o pensamento. Minha instrução é deficiente, por isso não posso alcançar o sucesso. E, ao mesmo tempo, o indivíduo ele deixa implícita a sua capacidade quando ele diz se eu fosse bem instruído, poderia alcançar o sucesso. Também deixa implícito que o eu real, que é, por acaso, está obscurecido agora pela questão da instrução, é superior. E o jovem fala, não, isso não faz sentido. O segundo ponto que você levantou vai além do sentimento de inferioridade. É mais uma bravata de qualquer outra coisa, certo? E o filósofo diz, certo.
O complexo de inferioridade, ele também pode evoluir para outro estado mental. Qual? Pergunta o jovem. Você não deve ter ouvido falar muito dele. É o complexo de superioridade. Complexo de superioridade? Sim, alguém sofre de fortes sentimentos de inferioridade, mas não tem a coragem de compensar isso com modos saudáveis de prosperar e crescer. A pessoa não consegue tolerar o complexo de inferioridade que o faz pensar: A é a situação, logo B não pode ser feito. Não consegue aceitar seu eu incapaz. Então, compensa de outra maneira e procura uma saída muito mais fácil. Qual saída? Pergunta o jovem. Agir como se fosse superior e se entregar a um sentimento de superioridade forjado. Ih, respondeu o filósofo. O jovem, eu não estou entendendo. O filósofo, um exemplo conhecido é o daquela pessoa que vive uma vida de mentira. Explique melhor, pediu o jovem. A pessoa espalha aos quatro ventos que é amiga de alguém importante, diz o filósofo. Pode ser qualquer um, do representante da turma na escola até mesmo uma celebridade. E com isso ele mostra que é especial. Comportamentos como mentir no currículo, só usar roupas de marca ou ostentar riqueza material também são típicos de quem tem complexo de superioridade. E nesse caso, o eu não é superior ou especial. Você está fazendo apenas com que seu eu pareça superior, associando-se a uma autoridade. E, em suma, é um sentimento de superioridade forjado. E o jovem faz uma pergunta ao filósofo. E na base disso, existe um forte sentimento de inferioridade? E o filósofo afirmativamente responde: correto. Claro, não entendo muito de moda, mas eu acho natural pensar que pessoas que usam anéis com pedras preciosas em todos os dedos não fazem isso por uma questão de sensibilidade estética, mas porque tem sentimento de inferioridade. Em outras palavras, exibe sinais de complexo de superioridade. Certo, diz o jovem. E continua o filósofo, mas quem procura parecer maior com base em um poder falso está essencialmente vivendo de acordo com os sintomas de valores de outras pessoas. Está vivendo a vida das outras pessoas. Esse é um ponto que nós precisamos enfatizar. É um ponto que precisa ser enfatizado. Aí o jovem fala, complexo de inferioridade. Essa é uma psicologia bem interessante. Você pode me dar outro exemplo? E o filósofo fala, muitos gostam de se vangloriar de seus defeitos, seus feitos. A pessoa se apega às suas glórias passadas e vive narrando lembranças da época em que sua estrela brilhou mais. E talvez você conheça pessoas assim. Nós podemos dizer que todas elas têm complexo de superioridade. E o jovem responde assim, o tipo de homem, que tipo de homem se vangloria com seus feitos? Sim, essa é uma atitude arrogante, mas talvez ele se vanglorie porque realmente ele é superior. Você não pode chamar isso de sentimento de superioridade forjado. Nisso você está errado, diz o filósofo. Na verdade, quem chega ao ponto de se vangloriar em alta voz aos quatro ventos não tem autoconfiança. Como Adler indica claramente, aquele que se vangloria só faz isso por quê? Porque tem um sentimento de inferioridade. E o jovem faz mais uma pergunta. Você está dizendo que se vangloriar é um sentimento de inferioridade invertido? Exatamente. Quem tem autoconfiança não sente necessidade de se vangloriar. Por outro lado, quem se vangloria tem um forte sentimento de superioridade. A pessoa sente que precisa ostentar a superioridade o tempo todo. Ela teme que, sem isso, ninguém a aceitará do jeito que é. Trata-se de um complexo de superioridade total. Aí o jovem pergunta assim, então, apesar de parecer que seu complexo de inferioridade é diametralmente oposto ao complexo de superioridade, na verdade, eles têm pontos de contato? Exatamente, correto. Eles estão interligados. O sentimento de inferioridade está interligado com o sentimento de superioridade. Eu vou lhe dar um exemplo disso, de complexo de ostentação. Um padrão que leva a um sentimento de superioridade específico manifestado quando o sentimento de inferioridade se intensifica. Eu estou falando de pessoas que se vangloriam do próprio infortúnio. Se vangloriar do próprio infortúnio, mas como assim?
Aquela pessoa, por exemplo, que se gaba ao falar de como foi criada quando era pequena, dos diversos contratempos que teve. Se alguém tenta confortar essa pessoa ou sugerir uma mudança, ela recusa e a ajuda dizendo: ah, você não entende como é que eu me sinto. Aí o jovem fala: bom, então tem gente assim, né? Mas, e o filósofo, essas pessoas, elas tentam usar suas experiências ruins para se fazerem de especiais e o seu infortúnio para se colocarem acima das outras pessoas. Nós vamos pegar a minha baixa estatura, por exemplo. Digamos que pessoas gentis me digam: você não precisa se preocupar com isso. A altura não tem nada a ver com os valores humanos. Se eu as rejeitasse e dissesse: vocês acham que entendem o que as pessoas baixas passam, hein? Ninguém mais diria nada. Eu tenho certeza de que todos à minha volta começariam a me tratar como se eu estivesse a ponto de explodir e lidariam comigo com muita cautela. Tem razão, diz o jovem. Com isso, minha posição ela passa a ser superior às das outras pessoas e posso me tornar especial. Muitos tentam ser especiais, adotando esse tipo de atitude quando estão doentes, ou quando estão feridos, ou quando estão angustiados, ou mesmo por causa de alguma decepção amorosa. E o jovem faz uma pergunta: então essas pessoas revelam um sentimento de inferioridade e acabam tirando proveito dele? Sim. Essas pessoas usam o próprio infortúnio para tentar controlar o outro. E quando elas contam como estão infelizes e como têm sofrido, na verdade, elas tentam preocupar as pessoas à sua volta. Família, amigos, por exemplo, e controlar a fala e controlar o comportamento dessas pessoas. E muitas vezes, as pessoas de quem eu falei no início, que se trancam no quarto, que se entregam a sentimentos de superioridade, tirando proveito do seu infortúnio, o próprio Adler observou: na nossa cultura, a fraqueza ela pode ser bem forte e poderosa. A fraqueza é poderosa? Pergunta o jovem. E na resposta do filósofo, ele dizendo assim: Adler, na verdade, se nós perguntássemos quem é a pessoa mais forte, se nos perguntássemos quem é a pessoa mais forte da nossa cultura, a resposta lógica seria o bebê. O bebê, ele domina e não pode ser dominado. O bebê domina os adultos com sua fraqueza. E é por causa dessa fraqueza que ninguém consegue controlá-lo. E o jovem falou assim: eu nunca tinha ouvido falar nesse ponto de vista. Responde o filósofo: claro que quando a pessoa magoada diz: você não entende como eu me sinto, geralmente existe uma certa dose de verdade. Ninguém é capaz de entender perfeitamente os sentimentos da pessoa que está sofrendo. Mas enquanto ela continuar tirando proveito do seu próprio infortúnio para ser especial, ela sempre precisará dele. E o jovem e o filósofo haviam abordado uma série de tópicos de discussão: o sentimento de inferioridade, o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Embora fossem claramente palavras-chave da psicologia, as verdades que elas continham eram muito diferentes dos significados imaginados pelo jovem, mas mesmo assim, algo soava errado para ele. De tudo isso que ele falou, o que está sendo difícil de aceitar? Deve ser a parte introdutória, a premissa que está me deixando em dúvida. E o jovem calmamente abriu a boca para falar: a vida não é uma competição. O jovem diz: acho que ainda não captei bem a ideia. E o filósofo: sem problemas, pergunte o que você quiser. O jovem fala: Adler reconhece que a busca da superioridade, ou seja, a tentativa de ser uma pessoa superior, é um desejo universal, certo? E por outro lado, ele faz um alerta para sentimentos excessivos de inferioridade e superioridade. Seria fácil entender se ele cortasse a parte da busca da superioridade? Minha pergunta é: afinal, o que nós devemos fazer? O filósofo diz para o jovem: reflita sobre essa questão nos termos seguintes. Quando nós nos referimos à busca da superioridade, costumamos pensar nela, na superioridade, como o desejo de ser superior às outras pessoas, como o desejo de subir mais alto, mesmo que isso signifique pisar na cabeça dos outros. É como subir uma escada e ir empurrando as pessoas para fora do caminho,
a fim de chegar ao topo. Claro que Adler não defende esse comportamento. Pelo contrário, Adler diz que no mesmo campo de jogo, algumas pessoas vão adiante e outras seguem atrás, como se aproveitassem o caminho trilhando. Guarde essa imagem na sua mente. Embora a distância percorrida e a velocidade de caminhada sejam diferentes, todos estão se movendo no mesmo plano. A busca da superioridade é a mentalidade de dar um passo à frente com os próprios pés e não a mentalidade da competição que requer ser superior a outras pessoas. O jovem diz uma pergunta: então a vida não é uma competição? O filósofo responde: exatamente. Basta continuar avançando sem competir com ninguém. E claro, é claro que ninguém precisa ficar se comparando aos outros. E o jovem: não, isso é impossível. Nós sempre vamos nos comparar às outras pessoas, aconteça o que acontecer. É exatamente daí que nasce o sentimento de inferioridade, certo? O sentimento de inferioridade saudável, ele não nasce da comparação com os outros, mas com o nosso próprio eu ideal, diz o filósofo. E o filósofo interrompe: veja bem, somos todos diferentes. Sexo, idade, conhecimentos, experiência, aparência. Não existem duas pessoas iguais. Nós devemos ver com bons olhos o fato de que os outros são diferentes de nós e que nós não somos idênticos, mas nós somos iguais. Nós não somos idênticos, mas somos iguais? Como assim? Pergunta o jovem. Exato, diz o filósofo. Todos somos diferentes. Não confunda essa diferença com bom e ruim, com superior e inferior. Quaisquer que sejam as nossas diferenças, nós somos todos iguais. E o jovem: nenhuma definição de nível entre as pessoas, em termos idealistas, pode ser, mas estamos tentando ter uma discussão honesta sobre a realidade, certo? Você realmente diria, por exemplo, que eu, um adulto, e uma criança que ainda não sabe fazer, conta como somos iguais? O filósofo responde: em termos de quantidade de conhecimentos, experiência e da responsabilidade que cada um pode assumir, claro que existe diferença. A criança ela pode não saber amarrar o sapato direito, não saber resolver questões de equação complicadas, ou mesmo não saber assumir as responsabilidades de um adulto quando surgem problemas. Porém, nada disso deve ter relação com os valores humanos. Minha resposta é a mesma. Os seres humanos são todos iguais, mas não são idênticos. O jovem pergunta: então você está dizendo que uma criança deve ser tratada como um adulto crescido? Não. Em vez de tratar a criança como um adulto ou como uma criança, nós devemos tratá-la como um ser humano. Você deve interagir com a criança com sinceridade, da mesma forma que trataria outro ser humano igual a você. O jovem fala: então vamos mudar a pergunta. Todas as pessoas elas são iguais, estão no mesmo campo de jogo nivelado, mas existe uma disparidade, você não acha? Aquelas pessoas que avançam são superiores e aquelas que perseguem, as que estão na dianteira, são inferiores. Assim, no final, nós temos o problema da distinção entre superior e inferior, certo? Errado, diz o filósofo. Não importa se alguém está tentando andar na frente ou atrás dos outros. É como se todos estivéssemos nos movendo por um espaço plano, sem eixos, na vertical. Não andamos para competir com alguém. O valor está em tentar evoluir em relação ao que somos agora, em relação a você, em relação à sua própria pessoa, não em relação a outras pessoas. Você se libertou de todas as formas de competição? É uma pergunta que o jovem faz ao filósofo. Claro, diz o filósofo. Eu não penso em conquistar status ou me distinguir e vivo a vida como um filósofo forasteiro, sem qualquer ligação com a competição mundana. Aí o jovem diz: isso significa que você caiu fora da competição? Que de algum modo você aceitou a derrota? Não, diz o filósofo. Eu me retirei de lugares que estão preocupados com vitória e derrota. Quando tentamos ser nós mesmos, a competição, inevitavelmente, ela nos atrapalha. Negativo, disse o jovem. Isso não passa de um argumento de um velho cansado. Jovens como eu precisam subir pelo próprio esforço em meio à tensão e à competição. Eu só consigo me superar porque tenho um rival correndo ao meu lado. O que há de errado em pensar que existe competição nos relacionamentos interpessoais? Filósofo, se seu rival
também fosse um companheiro. Talvez a competição levasse ao autoaperfeiçoamento, mas em muitos casos, o competidor ele não será seu companheiro. Como assim? Pergunta o jovem. Só você se preocupa com sua aparência. Nós vamos esclarecer os fatos, diz o filósofo. No início, você expressou sua insatisfação com a definição de Adler de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, certo? Foi esse o fundamento para a nossa discussão sobre os sentimentos de inferioridade. Certo, disse o jovem. O tema do sentimento de inferioridade, ele foi bastante intenso e eu estava a ponto de deixá-lo de lado. Por que você tocou nesse assunto? O filósofo responde, porque esse assunto está ligado ao tema da competição. Lembre-se disso. Se existe competição no núcleo dos relacionamentos interpessoais, o indivíduo ele não conseguirá escapar dos problemas de relacionamentos ou de infortúnios. O jovem pergunta, mas por que não? E a resposta é, através do filósofo, porque ao final da competição existem vencedores e perdedores. O jovem fala, não existe problema algum em haver vencedores e perdedores. E o filósofo diz, pense bem, se fosse você quem tivesse a consciência de estar competindo com a pessoa à sua volta, nas suas relações você está obrigado a ter a consciência da sua vitória ou a consciência da sua derrota. O senhor A ingressou naquela universidade famosa, o senhor B conseguiu emprego naquela grande empresa, o senhor C está namorando uma mulher linda. Você vai se comparar com eles e pensar, isso é tudo que eu consegui. Ah, entendi. Mas seu exemplo é bem específico, disse o jovem. Aí o filósofo fala, quando alguém está consciente da competição de que vai ganhar ou que vai perder, é inevitável que surjam sentimentos de inferioridade. Porque a pessoa, ela está sempre se comparando e pensando, eu derrotei aquela pessoa, eu perdi para aquela pessoa. E o complexo de inferioridade, o complexo de superioridade, elas são extensões disso. E nesse ponto, que tipo de pessoa você acha que o outro representa para você? Ah, não sei. Um rival, eu suponho, disse o jovem. Não, não é um rival. Antes mesmo de você perceber, você começa a ver cada pessoa, todos os seres humanos do mundo, como seus inimigos. Meus inimigos? Sim, é normal começar a pensar que as pessoas estão sempre encarando você com desprezo, tratando com desdém, que todos são inimigos, que nunca devem ser subestimados, estão só esperando a oportunidade de atacar, sem mais nem menos. Em suma, que o mundo é um lugar aterrorizante. Inimigos que nunca devem ser subestimados? É com eles que eu estou competindo? Disse o jovem. E o filósofo responde, é isso que a competição tem de tão aterrorizante. Mesmo que você não seja um perdedor, mesmo que esteja sempre vencendo, se você se colocou em competição, você jamais terá um momento de paz. Você não quer ser um perdedor e para isso você precisa se manter sempre vencendo. Você não pode confiar nos outros. A razão pela qual tantas pessoas não se sentem felizes de verdade, mesmo quando alcançam sucesso aos olhos da sociedade, é que estão vivendo em competição. E para elas, o mundo é um lugar perigoso, é um mundo repleto de inimigos. Ah, o jovem fala, pode ser, mas será que outras pessoas olham tanto assim para você? Pergunta o filósofo. Estão mesmo de olho em você o tempo todo, aguardando o momento perfeito para atacar? Parece improvável, não é? Um jovem amigo meu, quando adolescente, costumava passar um tempão diante do espelho arrumando o cabelo. Certa vez, quando fazia isso, a sua avó disse, só você se preocupa com a sua aparência. E ele disse que depois de ouvir isso, ele ficou bem mais fácil dele encarar a vida. E o jovem fala, isso é uma indireta para mim, não é? Bom, talvez eu veja as pessoas à minha volta como inimigos. Eu vivo com medo de ser atacado, de ver as flechas voando e na minha direção e a qualquer momento. Eu sempre acho que estou sendo observado pelos outros, que estou sujeito a julgamentos rigorosos e vou ser atacado. E deve ser uma razão consciente, como a do adolescente obcecado com o espelho. As pessoas não estão prestando atenção em mim. E mesmo que eu saísse rastejando pela rua, elas nem perceberiam. Mas não sei. Você está dizendo que eu escolhi ter esse sentimento de inferioridade? Que ele é algum tipo de meta? Isso não faz o menor sentido para mim. E o filósofo pergunta, por que não? E o jovem responde, tenho um irmão 3 anos mais velho do que eu. Ele é o típico irmão mais velho. Sempre obedece aos pais, vai bem nos estudos e nos esportes. É um exemplo de empenho.
E desde pequeno eu sempre fui comparado a ele. Acontece que meu irmão é mais velho e sempre teve mais conhecimento que eu, e por isso, claro, que eu nunca consegui superá-lo em nada. Só que os nossos pais não estavam nem aí para esse detalhe e nunca me deram o devido reconhecimento. Não importava o que eu fizesse, eles me tratavam como criança, me repreendiam sempre que podiam e viviam me mandando calar a boca. Eu aprendi a guardar o que sinto para mim mesmo. Passei a vida totalmente mergulhado em sentimentos de inferioridade e por isso foi mais do que natural achar que estava competindo com meu irmão. Entendo, diz o filósofo. E o jovem continua. Às vezes eu penso assim, eu sou como uma planta que cresceu sem receber sol suficiente. E por isso é natural que eu tenha um forte sentimento de inferioridade. Duvido muito que alguém seja capaz de crescer direto nessas condições. Crescer direito nessas condições. E o filósofo fala assim, eu entendo realmente, eu entendo como você se sente, mas agora nós vamos examinar a competição, levando em conta seu relacionamento com o seu irmão. Se você não visse o relacionamento com seu irmão e com outras pessoas de forma competitiva, como você enxergaria essas pessoas? O jovem pensa, bem, meu irmão é meu irmão. E acho que as outras pessoas são outra história. E o filósofo fala, não, essas pessoas deveriam se tornar suas companheiras com viés mais positivo. Companheiras? Sim. Você disse que não consegue comemorar a felicidade alheia, do fundo do coração, certo? Você pensa nos relacionamentos interpessoais como uma competição. Percebe a felicidade das outras pessoas como uma derrota sua. E por isso não consegue comemorar. Porém, depois que a pessoa se liberta do esquema de competição, a necessidade de triunfar sobre alguém, ela desaparece. E quando isso acontece, a pessoa também se liberta daquele medo que diz, talvez eu perca. E com isso torna-se capaz de comemorar a felicidade alheia do fundo do coração. Ela também pode se tornar capaz de contribuir ativamente para a felicidade do outro. O companheiro é aquele que está sempre disposto a ajudar o outro em momentos de necessidade. Fez o jovem pensar. E o filósofo continua. Agora chegamos à parte importante. Quando você consegue sentir de verdade que as pessoas são suas companheiras, sua maneira de ver o mundo, ela muda por completo. Você deixa de achá-lo um lugar perigoso e para de sofrer com dúvidas desnecessárias. O mundo ele começa a parecer um lugar seguro e a parecer um lugar agradável e seus problemas de relacionamento eles vão diminuir bastante. E o jovem fala, que pessoa feliz você é? Mas sabe, isso tudo lembra um girassol. É o mesmo raciocínio do girassol que é bem irrigado e recebe sol diariamente. O problema é que uma planta que cresce na sombra, ela não se desenvolve tão bem. E o filósofo diz, você está retornando à etiologia, ou seja, à atribuição de causas, outra vez. Sim, com certeza, diz o jovem. Criado por pais rigorosos desde a criança, o jovem tinha sido oprimido e comparado com o irmão mais velho. Suas opiniões nunca eram ouvidas e de vez em quando ele era alvo de comentários agressivos, como o de que era um péssimo irmão caçula, incapaz de fazer amigos até na escola. O jovem passava o recreio na biblioteca, que se tornou seu único local de refúgio. Levou os primeiros anos de vida assim, como um verdadeiro refém da etiologia. Se não tivesse sido criado por aqueles pais, se não tivesse aquele irmão mais velho e se não tivesse estudado naquela escola, poderia ter sido uma vida mais promissora. O jovem vinha tentando conversar com toda calma, mas nesse momento seus muitos anos de sentimentos contidos explodiram. Uau! Da luta pelo poder à vingança. Meus lindos, nós vamos... deixa eu só verificar quanto que falta aqui para chegar no terceiro. Ainda tem uma jornadinha aqui até o item 3, tá? Mas eu vou ler mais esse ponto sobre essa questão de lutar pelo poder até chegar à vingança. E a gente vai pausar e amanhã a gente continua. Amanhã ou depois de amanhã, porque provavelmente eu não sei se eu vou conseguir fazer essa leitura amanhã em razão de eu estar
viajando, indo viajar na madrugada. Então, da luta pelo poder à vingança. Jovem, toda essa conversa sobre teologia, coisa e tal, é por enganação. O trauma é uma realidade e as pessoas não conseguem se libertar do passado. Eu tenho certeza de que você tem noção disso. Não podemos usar uma máquina do tempo para retornar ao passado. Enquanto o passado existe como passado, nós vivemos no presente, mas em contextos criados no passado. E se alguém tratasse o passado como algo que não existe, estaria negando toda a vida vivida. Você está insinuando que eu escolhi uma existência tão irresponsável? O filósofo fala, de fato, não se pode usar uma máquina do tempo, nem voltar aos ponteiros do relógio, mas que tipo de sentido se atribui a acontecimentos passados? Essa é a tarefa dada a você agora. E o jovem fala, então nós vamos conversar sobre agora? Da última vez você disse que as pessoas criam a emoção da raiva, certo? Disse também que esse é o ponto de vista da teleologia. Ainda não consigo aceitar essa ideia. E, por exemplo, como você explicaria casos de raiva contra a sociedade ou contra o governo? Você diria também que são emoções forjadas para impor nossas opiniões? O filósofo responde, claro que em certas ocasiões eu fico indignado diante dos problemas sociais. Mas eu diria que em vez de um surto de emoção, trata-se de indignação baseada na lógica. Existe uma diferença entre raiva pessoal, que é o ressentimento pessoal, e a indignação, que é com as contradições e injustiças na sociedade, que se trata de uma indignação moral. A raiva pessoal, ela passa rápido. Já a indignação moral, ela perdura. A raiva, como expressão de um ressentimento pessoal, ela não passa de uma ferramenta para fazer os outros se submeterem a você. Está dizendo que ressentimentos pessoais e indignação moral são coisas diferentes? Perguntou o jovem. Respondendo o filósofo, são completamente diferentes, porque a indignação moral, ela vai além dos nossos interesses pessoais. E o jovem fala, então eu vou perguntar sobre os ressentimentos pessoais, com certeza, até você se zanga às vezes, certo? Vamos supor que alguém o xingue sem motivo. Você não ficaria irritado? E o filósofo diz, não, não ficaria. Ah, sem essa, seja honesto, diz o jovem. E o filósofo fala, se alguém me xingasse na minha cara, eu refletiria sobre a meta oculta da pessoa. Ainda que você não seja diretamente agressivo, quando se sentir zangado diante das palavras ou da conduta de outra pessoa, leve em conta que ela está desafiando você para uma luta pelo poder. Uma luta pelo poder? Sim. Por exemplo, uma criança, ela provoca um adulto com várias travessuras e malcriações. Em muitos casos, ela fará isso para chamar a atenção, mas vai parar antes de deixar o adulto zangado de verdade. Mas se ela não para antes do adulto ficar irritado, sua meta é entrar numa briga. E o jovem pergunta, por que ela iria querer se meter numa briga? E o filósofo responde, ela quer vencer, ela quer provar o seu poder vencendo. Não entendi. Pode me dar exemplos mais concretos? Pediu o jovem. Digamos que você e um amigo estão conversando sobre a situação política atual. Em pouco tempo, o bate-papo vira uma discussão acalorada e nenhum dos dois está disposto a aceitar diferenças de opinião, até que, em determinado momento, a discussão descamba para ataques pessoais. Um diz que o outro é estúpido e por causa dele o país não muda, esse tipo de coisa e tal. E o jovem fala, se alguém me dissesse isso, eu não aturaria. E o filósofo responde, nesse caso, qual é a meta da outra pessoa? É apenas discutir política? Não, não é. Na verdade, ela acha você insuportável e quer criticá-lo, quer provocá-lo, quer mostrar a superioridade dela. E se você se irrita, o momento que ela vinha esperando chegará e, de repente, o relacionamento de vocês vai se transformar numa luta pelo poder. Não importa qual seja a provocação, você não pode morder a isca. E o jovem diz, eu discordo. Não há necessidade de evitar briga. Se alguém quer começar uma, não vejo problema em aceitar. Porque o outro sujeito, ele é o culpado. Você pode atacar essa idiota. Veja bem, atacar com palavras. E o filósofo diz, digamos que você vença a briga e seu adversário deu o braço a torcer. O fato é que a luta pelo poder, ela não acabou aqui. Após a derrota, ele irá correndo para o estágio seguinte. Estágio seguinte?
indagou o jovem. Sim, que é o estágio da vingança, disse o filósofo. Embora tenha recuado por enquanto, ele vai tramar uma vingança e vai reaparecer com um ato de retaliação em outra situação e de outra forma. Como que, por exemplo? Olha a ilustração do filósofo. A criança que é oprimida pelos pais, ela vai recorrer à delinquência. Deixará de ir à escola, cortará os pulsos ou se envolverá em outros atos de autoflagelação. Na etiologia freudiana, isso é considerado simples causa e efeito. Os pais a criam assim, por isso ela cresceu para ser desse jeito. É como observar que uma planta não foi regada e por isso a planta murchou. É uma interpretação fácil de entender, mas a teleologia adleriana, ela não faz vista grossa para a meta que a criança está ocultando. Qual é a meta? Se vingar dos pais. Se ela se torna um delinquente, ela deixa de ir à escola, corta os pulsos ou algo assim, os pais eles ficam transtornados, entram em pânico e começam a morrer de preocupação com ela. Sabendo que isso vai acontecer, a criança ela começará a apresentar comportamentos problemáticos. E tudo isso para quê? Para atingir a sua meta atual, que é se vingar dos pais. Não porque ela está motivada por causas passadas, pelo ambiente familiar. Aí o jovem pergunta, ela apresenta comportamentos problemáticos para contrariar os pais? Isso mesmo, diz o filósofo. Muitas pessoas devem ficar perplexas ao ver um filho cortar os pulsos e pensam, por que ele faria uma coisa dessas? Mas imagine como as pessoas próximas da criança, os pais, por exemplo, se sentirão sabendo que o filho tentou cortar os pulsos. Se você reflete sobre isso, fica clara a meta por trás do comportamento. A meta é a vingança? Exato, disse o filósofo. E quando o relacionamento atinge o estágio da vingança, fica quase impossível para ambas as partes encontrar uma solução para evitar que isso aconteça. Nunca se deve responder a uma luta pelo poder. Uau! Nunca se deve responder a uma luta pelo poder. Que frase incrível, que a gente precisa guardar essa frase. Cuidado com as nossas metas. Vou finalizar o vídeo aqui no Instagram, já volto pra gente conversar, tá? Gente, beijo no coração. Acabamos de ler até a página 85 do livro A Coragem de Não Agradar, ok? Vejo vocês no próximo episódio desse livro. Beijo, até mais. Tchau.